Que bom estar aqui novamente com vocês. A gente agradece por essa audiência. Hoje estamos recebendo um convidado de excelência, seleção brasileira, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, experiência internacional, uma pessoa maravilhosa. Ainda não vou falar o nome dele, não. E uma pessoa extremamente humilde, receptiva, que só tem a brilhantar aqui a nossa mesa. Convidamos você a participar desse podcast, que não é simplesmente um podcast, é um movimento pela valorização do futebol de base do Brasil. Então participe conosco, pegue esse link desse podcast e envie para um colega seu. Nos acompanhe também no Instagram, pelo perfil @aprendendo_futebol, e nos ajude a fazer essa força para melhorar cada vez mais, ou contribuir de alguma forma pelo bem da base do Brasil. O nome desse podcast é Aprendendo Futebol. Eu estava falando aqui há pouco, não é ensinando futebol. Nós estamos aqui para dividir experiências. O professor Nilton Mota, que é um grande formador, tem uma experiência vasta. Rivelino Moraes, que é um grande captador, uma experiência valiosíssima, mas também um ex-jogador. Aqui Reginaldo Campos, esse que vos fala, um empresário de futebol já de bastante tempo, que está aqui também para contribuir. E somando tudo isso aí, o nosso convidado, os nossos convidados, que são pessoas que têm vivência de base, porque o nosso prato da casa, o nosso prato cheio é base. É falar da base, é de alguma forma contribuir para que você, pai, tio, avô, mãe, contribua na formação do seu filho e no sonho do seu filho de ser um jogador de futebol. Quero dar as boas-vindas aqui ao nosso convidado, Rodrigo Chagas, grande treinador hoje de futebol, mas que tem uma experiência vastíssima, né, na formação, porque Rodrigo ele viveu como um jogador de base, como um jogador profissional, viveu todas essas fases. Depois um treinador de base e também um treinador profissional. Por isso eu tenho certeza que ele vai agregar muito aqui nos seus comentários, nos seus cases, com todos nós. Certo, Mota? Certo, Riva? Com certeza. Com certeza, sim. Rodrigo, seja bem-vindo, amigo. Primeiro agradecer ao convite, né? Me sinto lisonjeado estar participando aqui dessa mesa com amigos, com você que conheço há bastante tempo, ainda como empresário lá, levando os garotos, né? Sim. Acompanhando também o Riva, né? Que era nessa trajetória. Rivelino ainda vi menino ainda jogando na base, mesmo ele dizendo que tem 30 e pouco, mas vi Rivelino na base, né? Grande jogador, muito potencial, às vezes não vira, mas deu continuidade. Hoje é um dos grandes observadores do nosso estado, do Brasil, né? E com o Papa da Bola, né? Seu Nilton Gilmei, né? Aprendi a chamar o senhor de Papa da Bola, através do nosso amigo Gilmei Aimberê, né? Que hoje se encontra no Palmeiras. Fico muito feliz em estar com esse grande profissional, essa grande pessoa, que colaborou e contribuiu muito para o meu processo como profissional, né? Eu acho que não só o meu, como de muitos também. Eu acho que a gente está aqui, eu estou de frente aqui a um dos grandes descobridores de talentos, ou o maior descobridor de talento do Brasil, né? E que acho que ainda não foi premiado como deve ser, como profissional, sabe? A valorização que o seu Nilton tem é muito pouca pelo que ele já produziu com inúmeros atletas, com os clubes aqui, principalmente do estado da Bahia, né? Você falando de Bahia e de Vitória, né, diretamente, né, hoje na Jacuipense. Então eu tenho o maior respeito, sabe, a maior alegria de ter feito parte daquele grupo quando o senhor saiu do Vitória,
com atletas, entre aspas, né, que o Bahia achava até que era reserva, mas daquele grupo ali saíram vários reservas que foram titulares depois lá no profissional do Vitória. Então eu não tenho nem mais adjetivo para falar sobre o homem aí, que ele é fora de série, né? Então, só muito feliz de estar aqui presente, podendo conversar e contribuir um pouquinho com o que eu aprendi e aprendendo com vocês também aqui, né? E com os atletas também no dia a dia, que é muito importante. A gente não sabe de nada na realidade. Todo dia a gente aprende um pouquinho do futebol e com as pessoas que estão com a gente. Rodrigo José Queiroz das Chagas. Rodrigo Chagas, carioca, Isso. não é isso? Nascido Caribá. Caribá. É Caribá. Carioca baiano. Carioca baiano. Nascido no Rio, criado na Bahia. É, exatamente. 51 anos, vai fazer 50. Eu vou fazer 51. Vai fazer 51, exatamente. Nascido no Rio. Ex-lateral direito, né? Hoje treinador. Joga de vez em quando, arrastava ali na lateral esquerda ali, mas a gente jogava na direita e na esquerda. E na Alemanha eu joguei de lateral direito, joguei de lateral esquerdo e de zagueiro também. Zagueiro também? Em uns 2 jogos. Massa. De 92 a 95 no Vitória. Sim. Depois você foi transferido pro Bayern de Leverkusen. Isso. Eu acho que ficou até... Um ano e meio. Foi 1 ano e meio, não foi? Isso, de Bayern. Aí depois você veio pro Corinthians, acho que ficou uns 3 anos. 3 anos de Corinthians. 3 anos no Corinthians. Depois voltou, teve uma passagem no Vitória, mas 99. depois foi pro Cruzeiro. 99 a gente teve aquela campanha também maravilhosa. Maravilhosa, sim. Pelo Vitória, com grandes atletas, né? Grandes jogadores, Leandrinho, Moisés, Flávio, Preto Casagrande, muitos garotos, Claudinho, Paulo Rodrigues, uma garota Leilton, uma garotada muito boa, que eu pude ter o prazer de fazer parte, só que em momento diferente, né? Em 93 eu era o garoto, né? Conhecendo o profissional. Em 99 eu já era o atleta experiente, que tinha que passar a experiência para esses atletas aí que estavam subindo. Já com experiência internacional, Exatamente. Inclusive, nesse tempo. Depois você teve uma passagem também pelo Sport, não é isso? Fomos Cruzeiro 2000 até 2001, depois fomos pro Sport. Ponte Preta também. Ponte Preta. Isso. Voltou novamente ao Vitória. Isso, 2002. E aí você foi desacelerando. 2004 você se machucou, 2003, você teve acidente, não foi? Mas 2013 eu tive assim, um dos grandes momentos também da minha carreira, né? Eu acho que eu fui muito bem feliz no Vitória, 93, 99... 98 no Corinthians também foram 3 anos maravilhosos. Sim. Seleção brasileira durante o período de 94, 95. Mas 2003 eu não posso deixar de esquecer também que foi o ano do Paysandu, né? Onde que a gente fez uma campanha maravilhosa, né? Com a Libertadores. Chegando nas finais ali contra o Boca Juniors. Pena que eu não pude jogar, que eu tinha machucado naquele jogo, né? Mas foi um super time, né? Que foi feito ali no Paysandu naquele período. Massa. Depois você teve uma passagem também pelo CRB. Aí nós fomos para o CRB, do CRB cheguei num momento ruim, mas que o CRB não se encontrava bem, mas mantivemos o CRB naquele período. Foi a minha meu primeiro trabalho jogando uma segunda divisão do brasileiro, foi aquele, durante minha carreira toda. Aí jogamos, ficamos no segundo semestre, digamos assim, em segundo na tabela, se contar pela pontuação que fizemos, e não deixamos o time cair naquele momento, né? E depois fomos para União São João, né? Certo. E aí no ano seguinte a gente estava acertando com o Vasco, né? Guga, então meu empresário, como é também empresário e amigo até hoje, né? E eu sofri um acidente, né? Uma lesão na coluna que me fez parar naquele momento onde que a gente estava acertando com o Vasco da Gama. Tá. Aí você teve uma participação na seleção em 94, seleção sub-20, né? Para disputar o pré-olímpico e as Olimpíadas, né? E em 95, seleção brasileira, onde que a gente disputou a Copa América, né? E não fui para as Olimpíadas porque eu não optei em ir para o Flamengo, né? Optei em ir para a Alemanha. E nisso a gente perdeu
o mercado, porque não se existia aquela globalização que se tem hoje. Você bota aqui, eu pego o celular, botou, quero assistir campeonato alemão, quero assistir, não se tinha. E aí não fui pro Flamengo, rejeitei a proposta pro Flamengo também naquela época. E aí dali por diante eles contrataram o Zé Maria foi oportunizado na seleção, foi muito bem naquele período também. Você foi campeão brasileiro pelo Corinthians. Isso, exatamente, 98. E bicampeão paulista. Né? 97, 99. Já no a Copa do Brasil você conseguiu, foi pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro, né? 2000. Então a gente tá de frente aqui de um fera, né, Mota? Com certeza. Currículo intenso e bem sucedido. Porque ele era um atleta. Primeiro, bem-vindo. A gente tem se esmerado em procurar manter nesse podcast coisas de interesse, pessoas que representem notícias e que possam dar colaboração para toda a turma que nos prestigia. E você é mais do que notícia, porque se destacou em toda a área. E eu até vou abrir, fazendo uma primeira pergunta a ele, que em determinado momento você passou a ser coordenador da base do Vitória. Provisoriamente, você trabalhou como coordenador da base e naquele momento que você encerra a sua carreira e depois você decidiu seguir a carreira como treinador, entendeu? E você trabalhando inclusive comigo, porque você teve no Vitória, depois veio para o Bahia e ganhou um título de sub-17 em cima, nos acréscimos, um gol de Paulinho. Então, eu lhe pergunto, como foi sua experiência como coordenador e se você hoje recebesse uma proposta tentadora, você seria um coordenador da base? Porque você tem experiência para isso? Bom, senhor Nilton, eu costumo dizer, a nossa vida ela é feita de desafios, né? E eu estou aqui em frente de um dos maiores diretores de base de todos os tempos, pelo menos que eu entendo. E o espelho do senhor é muito bom, do João Paulo. A gente já pega... Ele substituiu. Exatamente. João Paulo entrou no lugar de... Na realidade, o que aconteceu, eu tinha assumido o Ipitanga, quando eu parei de jogar. E saí do Ipitanga por causa daquele problema, negócio de presidente, quem era o presidente na época, tal, o alemão Marte. Tinha dois Ipitangas. O alemão Marte que me levou. Aí tiraram o alemão, eu disse, foi o cara que me contratou, eu não posso dar continuidade, porque a pessoa que me contratou saiu, eu tenho que sair junto. E aí eu saí, foi quando eu recebi o convite de Ivan de Almeida. A Ivan me ligou, cara, eu sou muito teu fã, gosto muito de você é um profissional assim, assado, gostaria de ter você como meu diretor de base aqui do Vitória. Aí eu disse, rapaz, eu não sei nem para onde vai, mas eu aceito o desafio. Eu quero. E nisso, naquela oportunidade, eu assumi. Lembro-me bem, eu tenho uma coisa comigo assim, quando a gente trabalha com pessoas, como o senhor falou, com pessoas que já vivenciaram aquilo, isso é importante demais. Eu lembro de Baiano, estava terminando o processo dele como atleta, muitas lesões, tudo. E eu precisava naquele momento de um observador. Disse, Baianinho, vou tentar colocar você aqui. E a gente conseguiu. Baiano, aqui não tem rios de dinheiro, mas eu posso conseguir por esse valor aqui para você, eu quero. Estava tentando colocar o Renato Nascimento, estava tentando colocar o Bebeto Campos nesse mesmo processo. Felizmente eu não consegui. E aí assumi durante 4 meses. E aí a questão, eu acho, naquele momento de vaidade do clube, porque o Ivan estava fazendo realmente bastante coisa na base naquele momento. Foi retirado, né? E chegaram até a mim que João Paulo seria o novo coordenador. E eu disse, não tem problema, eu iria sair, mas João me chamou e me perguntou se eu não gostaria de ficar no lugar dele como treinador. Até porque eu tinha vindo de treinador profissional naquele momento. Eu disse, rapaz, não vejo... Eu gosto até mais. Porque trabalhar como diretor, hoje está mais fácil. Na época do senhor era muito mais difícil.
Mas naquele momento que eu assumi, eu percebi que o quê? O cara que é o coordenador da base, se ele não tiver pessoas para delegar funções, e naquele momento eu não tinha, caía tudo no meu colo. Então era o quê? Era menino que brigava com menino, era o cara que era mais velho que puxava a orelha ou dava cascudo, era o cara que jogava bomba na concentração, que foi o momento de São João, que estourou, caiu o gesso todo, certo? Então eu digo, pô, rapaz, é problema pra caramba, mas eu vou pra dentro. Aí chamava os caras, eu lembro muito bem que um desses jogadores era o Neto Coruja, né? Foi muito bem no Vitória, infelizmente teve aquela lesão no joelho que... Foi um jogador que a gente trouxe, inclusive, pro Vitória. Olha que coincidência. E de repente aí eu contribuí, por exemplo, para alguns garotos ali, que eu lembro muito bem, que eram muito bons jogadores. O Manteiguinha, depois saiu, Manteiga. Mas tem um jogador em especial que eu acho que está jogando até hoje em outra função, que eu lembro que o Givanildo era o treinador, me chamou e perguntou, tem algum volante aí? Eu tô prestando. E tinha o Neto Coruja e tinha o Wellington. Que também foi a gente que trouxe. Exatamente. Aí eu disse, rapaz, tem esses dois aqui, mas tem um moleque aqui que eu sou fã, que eu não tava ainda como treinador, que joga muito. E quem é esse jogador? Eu disse, rapaz, é Alan Santos. Alan com 16 anos eu botei no profissional do Vitória. Alan. Só que era para você ter um controle com esse garoto, porque Alan era magrinho, né? E Alan machucou, ficou quase um ano sofrendo com lesões. E voltou ainda, jogou comigo, quando eu assumi como treinador. Um jogador de um talento incrível. E aí foi embora depois pro Santos. O Santos levou, né? E ele jogou naquele timaço de Robinho, de Neymar, né? De Elano. Foi campeão de tudo e tá jogando hoje como zagueiro, né? Mas eu vou dizer assim, que a gente pôde contribuir naquele momento com alguns atletas, né, como coordenador, mas hoje eu digo ao senhor que seria muito mais fácil eu trabalhar nessa função pela forma que se está hoje, né? A questão de delegar funções, né? Então, não estoura tudo no seu colo. Agora, eu acho que o coordenador, o principal de tudo, ele tem que ter o que o senhor tem. É isso aqui. É o olhar. É o conhecer o atleta. É saber a qualidade do atleta. Né? Então, hoje estão se criando muitos jogadores táticos. Sabe? Olha mais se o jogador é tático, se ele faz função, do que especificamente se ele tem qualidade técnica individual. Então eu acho que a primeira coisa que tem que se olhar no atleta é a qualidade técnica individual dele. E aí depois a gente vai ver qual é o comportamento dele nas questões táticas, né? Então, muitas das vezes as pessoas me perguntam e eu digo, às vezes o futebol está ficando robotizado. Isso. Porque você não dá ao atleta o que ele tem que fazer de melhor, que é a criatividade dele. Ele tem que saber de que forma ele vai resolver aquela situação ali, naquele curto espaço de tempo, né? Ou no espaço da bola ali com outros atletas. Então eu pelo menos, né, procuro na base, né, quando é difícil hoje você tentar fazer isso no profissional, porque os resultados são imediatos. Como treinador, não. Como treinador, você tem tempo para trabalhar e você pode errar na base. Apesar que muitos clubes hoje não aceitam que alguns treinadores errem. Pô, o cara errou, pô, o time tomou um gol, não, tá errado, manda embora. Não é por aí. Sabe? É dali que você vai ver o crescimento do profissional. E às vezes eu vou te falar, em um erro você aprende mais do que no acerto, porque no acerto você mantém aquilo ali de bom. O maior exemplo para mim que eu dei no futebol, que hoje está mudou, foi aquele título de 94 que eu perdi pro Bahia, com gol de Raudinei aos 45, onde, com todo respeito, o Bahia achou que estava tudo bem. E o Vitória vinha numa crescente com o senhor na base, mudando de estrutura, certo? E daquele momento em diante ali, o Vitória acho que ganhou 6, 7 títulos, alguma coisa assim, seguidos. O Bahia ganhou o Vitória, então o Vitória passou a ter a soberania. Quando o Bahia acordou, já foi no ano 2000. E aí hoje
O Bahia hoje tá lá em cima, tá um passo lá na frente, com a estrutura, com o poder aquisitivo que se tem hoje, que é o City, né? O Vitória também fazendo o seu trabalho. Mas eu digo a você que o aprendizado na base para um treinador de futebol é de fundamental importância. Você chegou a treinar Arthur, né? Arthur Maia. Sim. Aqui a camisa dele tá aí. A gente fez essa homenagem. Arthur é uma pessoa muito querida. Os pais deles também são pessoas assim maravilhosas. E é um jogador que a gente tem muito carinho. Rodrigão, agora me fala uma coisa. Mota, Rodrigo chegou no seu tempo ou foi antes de você, depois? Como é que foi? Ele chegou como lateral mesmo ou foi... Acho que você já me falou que eu acho que ele chegou em outra posição. O Rodrigo, jogador de Camaçari, ele fez peneira, passou. Ele chegou na mesma época de Nilmar, de Marcelo Ramos. Tem um bocado de jogador, Emerson, era um timaço. Damásio, negócio espetacular. E o Rodrigo era um meia. E aí eu tenho que fazer referência ao finado Delmar Santana. Verdade. Ele não tinha força, era franzino, entendeu? Mas era um meia habilidoso, era um meia atacante, que poderia até ser um atacante de beirada. Mas Delmar o improvisou de lateral. E ele de lateral, eu particularmente, até na época, eu temi pela falta de força que ele tinha. Porque ele realmente era franzino. Mas habilidoso, habilidade. E ele passou um período em que a seleção brasileira, só chegando quando ele já era sucesso, tinha Cafu e Roberto Carlos de laterais, ele era convocado, porque ele era um lateral que jogava nas duas. E de forma que Rodrigo é aqueles exemplos que a gente dá do jogador que mudou de posição na base para render mais. E ele sempre foi talentoso. E sempre foi um lateral brilhante. E naquele momento dele, ele tinha uma peculiaridade rara no futebol, porque ele tinha a infiltração por dentro. Ele era um lateral que tanto ia pelo fundo como por dentro. Então ele era um lateral diferente, moderno, que hoje os sistemas táticos estão tolhindo, a ponto da gente ter um Militão de lateral. Isso é um assinte, entendeu? Para o Brasil, que gosta de laterais. Nilton Santos já fazia gol na Copa do Mundo de 58. E tem o Carlos Alberto em 70. Então o Brasil sempre teve características de laterais ofensivos. E o Rodrigo foi isso. O Rodrigo foi um lateral que Delmar Santana mudou, porque ele era meio atacante. E como meio atacante, ele era a reserva do time. Ele não estava, tinha muito jogador bom. Porque naquela época o Brasil tinha meia, né? Coisa que não tem hoje. Naquela época tinha muito meias bons. Todo mundo queria ser meia, né? Todo mundo queria ser meia. E atacante. Então o Rodrigo foi desses jogadores que venceu pela inteligência, pela perspicácia de Delmar Santana, nosso treinador, que mudou a posição dele. E ele jogou de lateral, nas duas laterais. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. O Rivelino não fez pergunta nenhuma ainda, mas eu vou fazer uma. Você teve uma adaptação à lateral esquerda. Você jogava na lateral esquerda. Você começou a se familiarizar nessa nova função de lateral esquerdo. Com que treinador? Quem foi que teve coragem de começar a botar você na lateral esquerda? E se quando você começou, você realmente fazia jogadas de linha de fundo de lateral esquerda? Isso tudo eu sei, estou perguntando para você informar o público. Para enriquecer. Bom, primeiro agradecer os seus elogios, né? Que não é, na realidade, a gente sempre falou isso, toda vez que encontra comigo. E toda vez que liga para mim, fala meu nome completo, sabe? Melhor lateral, tal, isso aí. E dizer pro senhor que realmente saudoso Delmar, lembro muito bem o dia, como é que foi. Realmente muitos meias bons, Calbaiano, Renato Nascimento, Rodrigo Mineiro, Gil Capixaba. Ave Maria, muito meia bom de caramba. Aí eu tava no banco, aí teve um coletivo, faltou um lateral. Aí Delmar olhou pra mim, você vai de lateral, Rodrigo. Eu digo. Aí eu lembro com o Nilmar falando assim, eu digo, pô, Nilmar, lateral eu não vou não vou nem
Fica um pontinho. Aí, Nilmar, vai lá. Meu irmão, eu fiz um coletivo que eu arrastava. Realmente eu não tinha força, mas eu tinha muita velocidade. A força foi adquirindo com o tempo, com os trabalhos que fosse fazendo. Mas eu era um jogador muito veloz. E Mota falou em relação à infiltração por dentro, né, na diagonal. Outro saudoso, né, que me cobrava isso diariamente quando estava lá, quando ele podia, o Watch. O Watch era um fanzaço meu e chegava, ó, só foi 3 vezes dessa vez no jogo. Você foi 6. Você tem que fazer sempre o dobro do que você está fazendo. Então ele me cobrava, porque ele sabia que aquilo ali, isso já no profissional do Vitória, né? Que era uma diferença que eu tinha em relação aos outros laterais no Brasil, né? Quem fazia isso muito bem era Cafu, era eu, era o Jorginho, né? Eram jogadores que tinham destaque na época, né? E acho que foi por esse motivo que a gente começou a ter esse destaque no cenário nacional. E aí não posso deixar de agradecer a um pai também, né? Saudoso Zagallo, né? Que foi o cara que me convocou, né? Para lateral esquerda também. Tava Cafu e Jorginho. Ele me levou Roberto Carlos e me levou como opção de lateral esquerda, porque eu tinha feito um brasileiro completo na lateral esquerda. No ano de 94. Eu joguei todo de lateral esquerdo. E se eu não me engano, foi o Dedmar que jogou de lateral direito. Né? Então, para Dedmar ter a opção, né? Naquele momento. Então aí tinha outro meia que virou lateral de muita qualidade, né? De uma batida na bola perfeita, é o Dedmar. E o senhor perguntou quem me colocou na lateral esquerda. Quando o senhor me levou para o Vitória, né? E aí eu estava em Jauá com Patrícia, com a família. Me liga Delmar Santana, nosso saudoso. Rodrigo, você não vai pro Vitória, não. Aí eu disse, ponto, agora foi que deu. Porque ele gostava muito realmente de mim, Delmar. Aí eu disse, não, você vai voltar. Ele foi lá em Jauá me buscar. Você vai voltar, quero você aqui se apresentando, tal. E eu disse, poxa, eu lembro que eu liguei pro senhor pode não lembrar, pô, moto, tô voltando pro Bahia. E aí eu fui disputar a Taça São Paulo. Só que o titular era Quinho, na lateral direita. Que tinha muita moral na época. E ele sabe tudo, a idade de todo mundo, nome de todo mundo. Aí a lateral esquerda era Cláudio. Ele falou, você tem que jogar. Eu não te trouxe à toa. Aí ele me meteu na lateral esquerda. A partir daquele momento que eu passei a ter o conhecimento então, na lateral esquerda. Delmar Santana foi um divisor de águas em sua vida. Foi, né? Não tenha dúvida. Eu tenho um reconhecimento assim muito grande pelo que ele fez por mim na lateral direita, que eu tentei de meia, fui pra ponta, ele me levou, pra você ter ideia, eu era meia, perdi a opção no meio, porque tinha muitos jogadores, ele me jogou na época como ponta direita, que era ponta direita, fui pra uma competição, não sei se eu lembro, a Copa Rotary em Barretos, onde nós fomos campeões, a frente era eu, Marcelo Ramos e Nilmar. Aí nós tivemos 28 gols. Artilheiro. Marcelo brincava. Eu sou fã de Marcelo Ramos. Marcelão é fenômeno. Marcelo, esse jogar demais. Vamos trazer ele aqui. Marcelo, assim, é um cara que faz um pivô como poucos faziam. Marcelo, Dodô, são jogadores assim de gols bonitos, jogadores diferenciados. E Marcelo não foi mais para a seleção porque tinha Romário, tinha Bebeto, tinha o próprio Dodô, França e outros jogadores. Mas Marcelo é craque de bola. Sou fã incondicional de Marcelo. E eu digo assim, nós fizemos 28 gols. Sabe quantos gols eu fiz? Nenhum. Fiz um. E o juiz anulou. Esse um. Então ele acertou. Aí o que acontece? Voltei, pô, não dá. Aí tinha Reinaldo Aleluia, tinha Marquinhos, tal, na ponta, tal. Aí essa questão da lateral direita. Ele queria me colocar, que ele sabia do meu talento, do meu potencial. E naquele momento ali, aí o que acontece? Vou para São Paulo, ele me levando com uma aposta na lateral esquerda. Aí chega contra o... Lembro que a gente foi fazer um jogo contra o Vasco. A gente perdeu o primeiro jogo, eu acho. Nós empatamos contra o São Paulo. Porra, fizemos
arrebentamos. São Paulo com Mona, com KT e tal. Pá, a gente jogou muito lá dentro do CT deles. E aí, pá, batemos de frente com São Paulo, o Vasco tinha ganho. E o Vasco foi campeão desse ano. E o Vasco tinha ganho de um time, e os caras tudo uma perna monstruosa. Joguei com o Tinho, depois eu falo pro Tinho, tinha um zagueiro, né? Se acaba de rir. Aí eu digo, pô, jogador, vocês estavam numa perna, né? Quanto o Vasco, aí o time do Tinho era Tinho, Valdir, Pimentel, Ian, Gian, sabe? Um time fantástico do Vasco, que foi campeão desse ano. Os caras nós metemos 3-0 dentro dos caras no campo do Nacional. 3 gols de Marcelo Ramos nesse dia. E aí eu arrebentei no jogo. Aí chegou nos outros contra a Portuguesa. Aí a gente saiu pra Portuguesa. Eu acho que eu tô invertendo. Quem foi campeão foi a Portuguesa do Denner. Aí eu lembro, eu vou contar a história rapidinho. Eu lembro que nesse jogo, né? Portuguesa com Denner, Simval, Tico, Baiano, que é um timaço. Aí vai iniciar o jogo assim, aí o neguinho era folgado, cara. O Denner. Pô. Ia ser o melhor do mundo. Ia ser. Jogava demais. É. Aí chegou para ele, ô Baiano, disse, qual foi, velho? Vou meter nas suas pernas. Aí você vai dar, eu quero ver você fazer alguma coisa aqui, você fala muito. O neguinho me deu manicure, o neguinho me deu caneta, o neguinho... Ah, não tinha como não, ele jogava demais. Rápido demais. Jogava demais o Denner. O Denner foi uma coisa assim, Fora. absurda, que eu vi assim, Fora. que eu tive o prazer de jogar contra. E dizer assim, que eu digo, cara, esse cara é fantástico. E se tornou o que se tornou depois. Pena que Deus o levou antes, né? Cedo, né? Mas era um jogador assim, excepcional. Mas Delmar, na realidade, foi também um descobridor do meu talento também na lateral esquerda, jogando ali. Riva, Pois é. me fala uma coisa. O lateral. Aqui a gente tá ouvindo um grande lateral do lado de um grande formador. Mas você é um captador, você é um scout, você está avaliando todas as características que são necessárias para um atleta numa projeção de carreira. O lateral, ele tem que ser pequeno? Ou então, o jogador que não é grande, a lateral é uma opção? Mota falou sobre força, Rodrigo falou sobre força. Juntando, a força nesse contexto é importante para o jogador? Tudo isso focado para a base. O que é que você entende nisso aí? Na verdade, Rodrigo já falou, Mota também falou muito bem. Na época de Rodrigo, na base, quando você tinha muitos jogadores de qualidade no meio, você puxava para lateral. Alguém para lateral que tinha característica para lateral. Por quê? O lateral tinha que atacar. O lateral tinha que chegar, um jogador, era o escape. Apertou no lateral e ele sabia jogar. Hoje nós temos uma inversão de conceito. O Mota já falou, hoje nós tivemos na última Copa Danilo de lateral direito e quando Danilo não pôde jogar, Militão de lateral direito. Então hoje nós temos copiado muito o europeu, né, que gosta daquela linha de 4, com aqueles jogadores maiores, que na verdade são zagueiros, fazem uma função de zagueiro do lado do campo. Perfeito. Eu entendo que o lateral, independente de ser grande ou pequeno, ele precisa ter características para jogar ali, para fazer a função. E a característica do lateral brasileiro sempre foi um lateral insinuante, um lateral que vai muito na linha de fundo, um lateral que vem por dentro para jogar, para construir como meia. Então, na verdade, para mim, depende do tamanho. O Palmeiras tem um menino no sub-20 que chama Gilberto, é um jogador pequeno. Agora, um jogador que tem potência, um jogador que tem velocidade, um jogador que tem qualidade técnica. Então, ele joga tranquilamente, porque ele tem característica para desempenhar a função que precisa na lateral. Já o 15 de Piracicaba, nessa Taça São Paulo, eu vi um lateral também de muita qualidade, 1,89 m. Mas é um jogador que tem qualidade, tem velocidade, entendeu? Tem qualidade técnica. Então, assim, você tem que ter a característica para jogar na função. Você precisa de força para jogar na lateral hoje, que você corre quase 70 metros para ir, 70 metros para voltar. Você precisa ter força e velocidade. Agora, você precisa também ter qualidade e conhecer da posição. Mota, o que é que você fala sobre isso? Bom, o lateral moderno, com o tempo,
aquele lateral que ataca, que é protagonista, que faz gol, que dá assistência, ele foi, com o passar do tempo, ganhando corpo no Brasil. E foi uma das posições que o Brasil mais exportou, porque o europeu que gosta, que trabalhou ao longo desses anos com várias opções táticas em que o jogador de flanco habilidoso, tanto que laterais no Brasil, eles jogavam na frente na Europa, na época de duas linhas de 4, e porque é o jogador, e ainda hoje é a posição mais cobiçada pelo europeu. O europeu hoje não contrata meia no Brasil. O Brasil não tem meia de talento, tem pouquíssimos. Entendeu? Você vê um jogador como o Cauli do Bahia, ele foi feito aonde? Ele estava na Bulgária. Ele não foi feito no Brasil. Entendeu? De forma que o lateral, ele tem que ser atrevido. Se ele for baixo, ele tem deficiências defensivas, claro, porque tem horas, principalmente se ele jogar no 4-4-2, ele não jogar como ala, ele tem funções defensivas, ele tem funções de zagueiro na hora que se fecha. Por isso que muitos clubes na Europa, né, Danilo joga de zagueiro, você jogou de zagueiro, opção tática, porque ele é um jogador rápido, entendeu? Ele vai pegar a bola, vai saber o que fazer, eles podem jogar eventualmente de zagueiro. Eu acho que o ideal é uma estatura média, média alta, porque o lateral não é só o apoio, ele também tem necessidades defensivas. Agora, um jogador quando é baixo, que a gente fala em futebol, ou ele pode ser um meia atacante contundente, ou ele pode ser um atacante de beirada como Osni, ou ele pode ser um lateral. O Roberto Carlos não é um lateral alto, né? Estatura média. E Tem ele, Marcelo também. quem? Marcelo também. Sim. Então a realidade é que são posições de flanco e ele pode compensar Marcelo. Marcelo é um lateral baixo, mas é extraordinário na frente. Eu acho que são posições que pode comportar ainda um jogador que não tem altura. É lateral e extremo, né? O Brasil gosta de jogar com 3 atacantes, né? E aí, Rodrigão, você é um especialista. O que é que você diz aí? Você acha que a sua estatura lhe atrapalhou, de alguma forma lhe ajudou? Como é que você... Não vou nem perguntar ao Rodrigo do profissional. Eu me refiro até ao Rodrigo da base. Como é que você vê essa posição de lateral em relação ao perfil físico? O que é que você entende? Eu tenho uma opinião aqui, eu também vou dar, mas queria que você... Bom, eu acho que não atrapalha, não. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que observar no atleta são as características, né? Quais são as características que ele tem? Acho que isso é feito na maioria dos clubes, né? Ó, se o cara é volante, tem qualidade, pô, mas tem gente que tem volante bom pra caramba. Vê se ele joga de lateral ou de atacante. Se aquele menino é baixinho, mas ele tem potencial para jogar de atacante de beirada. Eu acho que a mudança do sistema, seu Nilton, Rivelino e Reginaldo, foi quem fez com que a mudança do sistema da Europa fez com que mudasse um pouco a mentalidade em relação aos laterais. De que forma? Eu digo, quando a gente vai jogar num 4-3-3, um exemplo, né? Num 4-2-3-1, tal, mas você vai ter sempre aquele homem da beirada, que eram os laterais. Hoje são os atacantes que jogam na beirada, né? Então, quando você tem esses atacantes que recompõem a linha de 4 aqui, ou linha de 5, dependendo do que seja, né? E para atacar, você tem, na maioria das vezes, dependendo da forma e o modelo de jogo que o treinador gosta de trabalhar, se gosta de jogar com jogadores em amplitude, se gosta de deixar o espaço para os laterais infiltrar, isso depende muito das variações que tem. Muitos terminam jogando com zagueiros porque eles se preocupam mais em quê? Em não tomar gol, em defender, em ter o equilíbrio defensivo sempre. Então você termina deixando de ter jogadores com essa identidade de atacantes. Eu era meia para frente, eu continuei sendo lateral, meia, atacante para frente. Tinha deficiência para marcar? Tinha. Eu vim melhorar um pouco depois que eu fui para a Alemanha, porque era um campeonato mais pegado naquela época que eu joguei. A Alemanha era um campeonato mais ríspido. E aqui no Brasil, por exemplo, nós temos diferença, às vezes, de estado para estado. Você joga aqui na Bahia, é mais pegado. Você joga no Sul, mais pegado ainda. Mas você joga no Rio, já é mais... Sim.
cadenciado. Não sei se por causa do clima, do tempo, ou o que é, mas os caras, na hora que tem que dar velocidade, quem tirou isso um pouquinho, na realidade, foi o Jorge Jesus. A vinda pro Jorge Jesus, com a implementação do sistema de ataque ao portador da bola o tempo todo, sabe? Perde, pressiona, né? Que hoje é o nosso sistema. E isso aí, pô, melhorou pra caramba. E a gente vê os times mais intensos. Mas eu digo pra você que a primeira coisa que eu observo quando eu tava na base são as características do atleta que a gente tá trabalhando, que a gente tá jogando. Exemplo também do Kaique, né? Que ela chegou como lateral esquerdo e se tornou goleiro. É mais difícil? É, mais difícil. Pô, o cara chegou Jean chegou também, se não me engano, de centroavante, virou goleiro. Mas eu entendo que a observação da característica do jogador para trabalhar na base é fundamental. Você observar, ficar atento em que posições também ele pode. Conhecer mais de uma posição. Meu sobrinho hoje tá lá em Portugal, tá jogando lá me perdoa, até esqueci até o nome do time agora, mas tá jogando lá em Portugal. Ele vivencia lateral esquerdo, zagueiro, volante, meia. Então ele vivencia várias posições até ele se adequar na melhor. Ele tá com 12 anos, certo? É o Denilson, tá jogando lá, é o sonho do meu cunhado e de minha irmã. Eu acho que tem muita qualidade, canhotinho, pô, sabe jogar pra caramba. E sempre me liga, a gente tá falando, ó, a primeira coisa que tem que dar nesse momento é liberdade para ele. É uma coisa também que eu sou... Não pode uma criança de 10, 8, 9, 11 anos, você tá cobrando do atleta questões táticas. Esse é o momento que você tem que dar liberdade para ele poder colocar em prática a criatividade dele, pô. Porque se ele não fizer isso agora, ele vai fazer quando? Não vai fazer nunca. 4-4-2, não, é um contra um, eu acho legal, você tá fazendo sempre, porque isso você vai incentivar o garoto tá sempre fazendo ou um contra um ofensivo, ou um contra um defensivo. Em cima disso aí você observar também qual as características desse atleta, por exemplo, do lateral, se ele é baixo, mas ele tem um contra um defensivo bom, o um contra um ofensivo dele é bom, é ruim. Mas aí eu digo, pô, você tem que ter num plantel jogadores com várias características, porque hoje uma partida de futebol, na realidade, é estratégia, né? Então tem partida que eu vou utilizar você que é ofensivo, mas tem partida que eu vou utilizar aquele outro lateral que é mais defensivo, que tem um atacante de beirada que é fora da curva, né? É estratégia de jogo a jogo, né, que a gente tem que utilizar sem abrir mão de uma coisa que eu aprendi lá atrás, e o Vitória tem isso como modelo. Posso dizer isso, que eu participei dessa, se eu não me engano, segunda ou terceira transformação do modelo de jogo do Vitória. Acho que lá atrás a primeira que fez foi o senhor com a equipe, né? Então eu participei dessa última transformação, que foi todos envolvidos da base, mais o Bruno Pivetti, mais o João Bussi, todos os profissionais da base participaram. Então, a minha principal característica, por exemplo, para jogar, é propositiva. Eu quero propor o jogo. Eu não quero ser reativo. Eu não quero jogar por uma bola, né? Eu vou pecar? Posso pecar, mas eu não vou deixar de tentar, sabe? Eu não vou deixar de fazer com que os meus atletas confie no potencial que eles têm para colocar, ou gere algum tipo de dúvida. Eu não posso, não, eu posso. Se eu estou aqui é porque eu posso e vou fazer. Vai dar certo, vai dar errado? Isso é circunstância do jogo, certo? Mas eu não posso deixar de acreditar naquilo que eu posso fazer nos treinamentos e dentro de uma ideia, né? Então, basicamente, não sei se eu já entrei em outro assunto aqui, mas eu acho importante a gente falar isso daí. Quero abordar essa situação que você falou do seu sobrinho, que tem 12 anos e que joga em várias posições. O estudo no futebol não é prejudicial. Sim. Alguns estudiosos, entre aspas, estão prejudicando o futebol. Quem estuda o futebol corretamente, na sua teoria, diz que a especialização do jogador, essa preocupação tem que começar com 15 anos. Especialização é definição de posição e começar a conversar aspectos táticos.
Por isso que os estudiosos do bem futebol não permitem um jogador de 12 anos jogar num campo oficial. E quer que ele experimente várias posições. A primeira pessoa que abordou isso e fazia com muita propriedade era Cilinho, que era um fora da curva na época do futebol. E com ele tinha os menudos do São Paulo, que eram jogadores habilidosos que priorizavam a tática. E eu conversei com algumas crias de Cilinho, como Silva, que marcou época no São Paulo por ser um treinador de categoria pequena. Então o que Portugal está fazendo com o seu sobrinho é correto. É experimentar ele em várias posições. E de forma que é um motorista que você quer que ele dirija em estrada de barro, em ladeira, em curva. Então o jogador precisa disso. Sim, então sim. Ali ele experimenta variações. Então isso é correto, entendeu? Isso é certo. E são essas noções de iniciação no futebol que o Brasil precisa progredir e precisa informar. Porque a gente vê, às vezes, categoria de 11 anos jogando no campo todo oficial. Isso é prejudicial demais e deixa de beneficiar o jogador. E o clube é o Passos. Passos de Ferreira. Passos Lá, de né? Ferreira. Alguém ligou para você? Não, eu fui olhar aqui. O tio esqueceu. O tio esqueceu. Agora. O tio esqueceu o time do sobrinho. Ainda Não, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Em cima do momento do futebol brasileiro. Hoje existe uma carência enorme de laterais. Você é de uma época que você falou Cafu, Roberto Carlos, Jorginho, Zé Maria, Belete, Zé Roberto. Então era uma fartura de laterais. Daniel Alves. Então, era uma fartura de laterais. Você podia fazer 5 seleções e você tinha laterais de alto nível para jogar nessas 5 seleções. Hoje existe uma escassez. Na seleção brasileira, nós não sabemos quem é o nosso lateral. E no futebol brasileiro. Tanto que nós estamos trazendo muitos laterais de fora para o futebol brasileiro. Você como um treinador hoje, e você já foi treinador de base, hoje você é treinador profissional. O que é que você acha? O que é que tem acontecido que nós deixamos de produzir laterais? Rapaz, boa pergunta, viu? E eu vou completar alguma coisa, até para complicar mais. Lateral e meia. É uma pergunta muito boa, muito pertinente e positiva. Não sei se é o fato dos atletas hoje, a maioria querer ser atacante, né? E optar. Porque o cara só vai ali para trás quando não tem nenhuma oportunidade lá na frente, na maioria das vezes. É difícil você ver um menino, eu sou lateral. Não, eu sou atacante. Eu sou meio atacante. Agora eu vejo você que eu trabalhei na base aí durante praticamente 13 anos mais ou menos de base trabalhando. E realmente dava trabalho descobrir lateral. Eram poucos, raros. Eu tive um grande lateral. Eu tive alguns, por exemplo, eu gostava do Mansur, o seu Newton não gostava muito na época, porque ele errava muito cruzamento no terço final, certo? Mas se tornou profissional. Tive um que eu transformei, que era atacante de beirada, tô falando de Bahia, que virou lateral esquerdo, que tá vindo pro Vitória agora, pro Cuiabá, que era do Cuiabá, o Patrick, né? Foi jogador nosso lá da época, dengoso, mas de um potencial assim, extraordinário. Eu tive no Vitória um que eu pensei de chegar à seleção, mas que não chegou, que é o Léo Moraes, que é o Leonardo. Esse Léo... Você citou aí 2 laterais, tanto o Mansur como o Patrick, né, que foram nossos jogadores, que mudaram de posição. Porque o Patrick era atacante. Vou botar mais um aí na conta. Euler. Euler também. Euler. Que era meia, virou lateral. Exatamente. Então, também, pongando aí na sua resposta, o próprio Rodrigo, está faltando vontade aos nossos treinadores de mudar. Porque o jogador escolhe a posição, às vezes por idolatria. Sim. Se eu vou ser atacante, ficar de Messi. Neymar. Eu vou ser atacante, ficar de Neymar. E lateral tem que ser fabricado. Lateral tem que ser feito na base. E os treinadores da base hoje não ligam para lateral. Então tá faltando Delmar Santana na base. Delmar Santana da vida, treinador moderno.
Treinador que dê liberdade, que queira que seu lateral agrida. Tá faltando isso. Entendeu? Vou Tá dar um faltando exemplo aqui isso. nisso aí que você está falando aqui, rapidinho. Tem um jogador que hoje está jogando de lateral direito, estava morto, estava jogando para fora. Eu trouxe ano passado para trabalhar comigo, ainda como atacante, certo? Mas eu já tinha colocado na base ele em alguns momentos como lateral, porque eu enxergava nele, pela velocidade que ele tem, porque ele tinha muito rápido, boa técnica, todo o perfil de um lateral. Mas ele queria ser atacante, mas eu o colocava de vez em quando na lateral. Levei para Juazeirense, ano passado. Esse ano, quando eu estou assistindo o jogo agora, Itabuna e Atlético de Alagoinhas, quem está de lateral direito? Eric, que foi meu atleta na base do Vitória, que era atacante. Aí ele me mandou uma mensagem. Vou mostrar até para vocês aqui. Obrigado, professor. O senhor quis que muitas vezes eu jogasse lateral, eu não quis, mas eu não estou tendo dificuldade hoje por aquilo que o senhor fez por mim lá atrás. E me agradecendo, né, porque eu coloquei no mercado baiano, né? Ano passado ele foi muito bem, fez alguns gols e está como lateral. Eu digo, olha, eu iniciei assim. Aproveita essa oportunidade e faça o seu melhor. Seja diferente. Não seja igual aos outros. Então você tem que ter tudo para qualquer coisa, pode me ligar. Eu falo com um monte de jogador que me liga. Um monte. Assim como eu sei que tem um monte que liga pro senhor aí. Eu vou dar 2 exemplos aqui que não são laterais, mas que se tornou um grande jogador e hoje para mim é um dos melhores do mundo. Na posição. Que merece estar na seleção, você já deve estar sabendo quem é. Um é Wesley, que era volante, pé duro, só dava pau, e virou um meia atacante de qualidade, mortal na bola parada. O velho Pitbull. Que foi artilheiro no Vitória e foi artilheiro no Bahia, né? E o outro hoje pra mim, Talisca. Que Talisca tá jogando é brincadeira, é piada, sabe? Já é merecido a seleção brasileira há muito tempo. Talisca. Tá? E era Talisca volante. Foi levado ao Bahia por eles dois aqui. Era volante, né? Foi segundo volante comigo, era Feijão e Talisca. E se tornou com Léo, com Laelso, atacante de beirada indo para São Paulo. Porque ele tinha um diferencial da batida na bola. E a gente já falava isso ele no infantil, com Fabiano. Esse menino, no dia que cair na Europa, já foi. Talisca, todo jogo era gol de falta. Pum, pum, e com aquelas bolas pesadas, né? Nos campeonatos. Talisca vai, de repente, pá, tá São Paulo, acerta 2, 3 pombos sem asa lá. E ele teve uma coisa muito importante nessa transição pro profissional, que alguns têm e outros não, né? Alguns têm dificuldade para, na transição, pegar o time do profissional. Ele não teve. Talisca já subiu sendo diferente, com o time do profissional e sendo decisivo. E isso fez a diferença para a carreira dele naquele momento ali, para um clube como o Bahia, que estava naquele momento precisando de resultados, né? Então, Talisca, na realidade, ele já subiu no time, indo embora, e sem dizer ainda que naquela safra ali subiu Felipe Volante, que estava no Cuiabá, Talisca, Feijão, tem mais quem aí que estava nesse time aí, se eu não me engano? Robson. Zé Roberto depois subiu, né? Zé que tá jogando hoje aí, jogou na Ponte, depois já jogou. No esporte. Zé tá no esporte. Só prendia a bola demais, tinha que dar uma bola para ele. Mas muito talentoso, muito bom jogador. Cara, diga assim, vocês são... às vezes você faz essa transição de mudança de posição na base, mas às vezes ela acontece no profissional. Não, e é necessário. Eu acho que fica até uma dica aí para os pais. A gente já falou aqui outras vezes sobre isso, né? E o pai fica muito agoniado na base quando vê o seu craque meia ser mudado de posição pelo treinador. E aí começa a cornetar o treinador, começa a falar isso. Você pode estar queimando a oportunidade do seu filho. Eu pergunto para você, pai, é mais fácil ele vingar como meia ou como lateral? Então, se pergunte, porque isso é algo importante. Como a nossa proposta aqui é dar dicas
para ajudar o teu filho a ser um jogador, fica essa dica aí que eu acho que é extremamente importante. Não, e tem casos interessantíssimos, né? Júnior Nagata, ponta esquerda. Júnior me foi indicado por William Cavalcante, árbitro. Ele viu ele jogando em Santo Antônio de Jesus e me indicou, e ele veio por Vitória. E ele foi mudado de posição para lateral esquerdo por Pérez Chamusca. Ele era atacante. Vou preservar o respeito ao familiar dele, me ligou perguntando se eu queria, começando com F, a carreira do filho. Foi, né? Foi. Eu falei, filho, já. E aí já denunciou quem foi. A gente teve a habilidade de dizer que não era definitivo, que era uma coisa provisória, mas que ele tinha característica para isso. E ele foi pentacampeão do mundo, né? E ele, quando teve a homenagem que o governo do estado fez aos 3 pentacampeões do mundo, a gente, amistosamente, amigavelmente, com a pessoa da família, a gente relembrou a insatisfação que gerou na época que ele mudou. Você tocou uma coisa importantíssima, porque o menino que é 10, quando ele muda para 6 ou para 2, a família não gosta. Ele acha que ele decresceu. E então, hoje está faltando, para fazer um resumo dessa pergunta que vocês fizeram, de que meia está acabando em lateral, é porque está tendo pouca iniciativa de encontrar Delmar Santana, que existe o caso inverso. Kaique, que hoje é goleiro do Grêmio, era lateral esquerdo, virou goleiro, e Hulk, esse grande atacante, que até não sei porque ele não é convocado para a seleção brasileira. Sim, Hulk era lateral esquerdo. Eu lembro. E virou atacante de beirada no Vitória. Então, a mudança de posição é um artifício extraordinário na divisão de base e que não está tendo acolhida, porque os treinadores estão se preocupando com parte tática. E ele não procura ver qual é a posição que ele rende mais. Quem mudou a posição de Weller Pitbull para meio atacante e atacante foi Evaristo. Eu já contei essa história. Então, a mudança de posição é uma arte no futebol e que precisa ser bastante desenvolvida pelos mestres da bola. Mota, sempre, a gente vem falando aqui, é normal quando você está numa mesa, 4 pessoas ou 2, é normal a gente fazer crítica, mas elas são construtivas. A gente não está querendo aqui depreciar, nem denegrir a imagem de ninguém, nem das instituições, mas é normal a gente estar fazendo algumas observações. A gente começou, talvez a primeira pergunta tenha sido sobre essa questão sobre o lateral pequeno, o meia, jogar como lateral. E aí você já está abordando outro ponto e você fez menção a Delmar. O fato é o seguinte, lembro também que Rivelino, no passado, ele também falou alguma coisa sobre processo. Vou juntar essas duas coisas agora. Hoje, o talento de Delmar, né, e do Mota e de tantos outros não está dentro do campo, enquanto treinador, enquanto coordenador, inclusive, porque eu acho que o coordenador também tem que ter talento, sabe? A gente está, na verdade, tentando copiar a Europa em tudo, inclusive no tal do processo, que é extremamente importante. Você ter processo na gestão é extremamente importante e necessário. Só que Rivelino, no áudio, no corte até que Pedro colocou num desses vídeos atrás, ele colocou o seguinte: no futebol brasileiro não tem processo. Nossos processos são de brincadeira. A gente finge que tem processo. Ou seja, a gente não tem o talento, que é uma coisa natural, não está valorizando mais o talento, está trabalhando, inclusive, através da própria ciência, o estudo que é necessário, é importante. A gente está estudando, está descobrindo, está testando, certo? Só que a gente não está tendo um planejamento para que os processos de fato possam atuar e gerar uma eficiência melhor na formação de base, sabe? Por que não está tendo isso? Porque é a CBF quem vai fazer, é o governo do estado, de cada estado que vai fazer, né? Qual é o planejamento que nós temos para o futebol brasileiro? Isso tem que vir, eu acredito que tem que vir de cima para baixo, sabe? E não está acontecendo isso.
sabe? E por conta disso a coisa está muito solta. Falando sobre laterais. Pessoal, nós ganhamos as Copas. Foi com Roberto Carlos. Marcelo, um dos grandes laterais do Brasil, reverenciado no mundo. Só que hoje a gente quer jogar com um lateral fora das nossas características. Eu entendo que, claro que a característica é importante e a cultura do futebol é extremamente importante. A característica do futebol brasileiro tem a ver com a sua cultura. Vi Dunga agora recentemente num podcast cornetando justamente essa atitude Perfeito. do Brasil em estar tentando imitar o futebol europeu. Eles têm uma cultura, nós temos uma outra cultura. A nossa cultura, Rodrigão, é de propor o jogo, é de termos laterais que se adequem a terem características dessa forma, sabe? Mas não, o que está acontecendo é que a gente está de uma forma, porque não tem processo, Riva, não tem um planejamento correto, a gente está tentando copiar e falar que tem processo. Pelo amor de Deus, faça-me uma garapa. Que processo nós temos, pelo amor de Deus, sabe? Não tem o que é que a gente espera de uma seleção brasileira, porque isso tem que começar na seleção de base. Se eu espero alguma coisa da seleção brasileira no profissional, eu já tenho que começar, já na base, montar minha seleção de base dentro daquilo que eu quero para frente. Porque isso é que vai alimentar todos os outros estados. Por outro lado, a gente não tem essa conexão a devida conexão entre a CBF e as federações a nível de planejamento. E aí fica essa bagunça que está aí. Na realidade, o que está acontecendo é isso aí. E o nosso futebol, já há algum tempo, vem caindo e sem tantas perspectivas. Sem tantas perspectivas. Na realidade, o que a gente sente é isso. Vi na Copa São Paulo agora vários atletas interessantes, porque o futebol brasileiro ele se reinventa. Mas, infelizmente, pela falta de planejamento, nós estamos matando os nossos jogadores. Só para contribuir aí com a fala de vocês, deixa eu escrever aqui, senão vou esquecer a outra. Em relação ao que Mota falou aí aos pais, né? Na formação dos filhos, né? Nos clubes. Que às vezes, pelo menos é o que eu já observei e já até estudei sobre isso, né? E já cobrei até para o meu cunhado, minha irmã também. Mas é uma observação que eu acho que é bem pertinente. Muitas das vezes o pai, nessa questão de mudança de posição ou não, ele atrapalha muito a sequência do filho. Porque alguns pais, se o treinador chega, ó, você vai fazer isso, isso e isso no jogo, o pai chega, não, ele tá errado, não faça desse jeito. Faça assim, assado e assado. Então, o garoto, ele não vai acompanhando o que o treinador está dizendo, ele vai acompanhando o que os pais estão falando. E nessa sequência, esse moleque termina sendo prejudicado lá na frente. Uhum. Você está entendendo? Então, às vezes, os pais, eles... eu já vi várias competições de garotos, né? Eu gosto. Recentemente fiz até a Copa Rodrigo lá. Sim. Só tá me devendo. Na próxima você vai, viu? Copa Rodrigo, em Camaçari, com vários garotos de talentos individuais. Mas eu via o comportamento do pai, pô, muito errado, cara. É gritando, é xingando, é falando com o filho. E ele não percebe que, às vezes, aquela atitude dele, ele deixa o filho mais preocupado, porque ele não sabe se ele errar, se ele vai ter o pai gritando com ele ali, porque ele errou aquela jogada. Quando que ele tem que ter autonomia para tentar errar ou não. Pô, se eu errar, meu pai vai reclamar comigo na beira do campo. Não sabe se ouve o pai, se ouve o treinador. Exatamente. Então, os pais, na realidade, eles têm que acompanhar. Torcer, sim. Vibrar, sim. Mas deixa o garoto jogar. Deixa ele ser livre aqui naquele momento ali de divertimento, daquele joguinho, né? Com os amigos, na competição. Deixa ele viver. Deixa ele vivenciar. Porque amanhã ou depois, a fala do pai, ele não vai nem escutar no estádio. Ele vai escutar de milhões. E qual vai ser a reação desse atleta? Ele vai ter preocupação com o que a torcida vai falar?
Porque ele tem que, o atleta quando entra, ele não pode se preocupar com a torcida. Nem a favor, nem a contra. A favor eu digo assim, pô, a torcida tá do meu lado. Eu jogava no Pacaembu, a torcida do Corinthians, às vezes não dava certo, errava um passe. Ô, Rodrigo, cabeça de coco, baiano, não sei o que. Eu digo, pô, opa, hoje não tá dando certo não, hoje é só 1-2. Então, 1-2, não vou inventar. Mas o dia que dava certo, eu ia por dentro, eu ia por fora, tal, a torcida, Então o cara tem que, na realidade, os pais, né, na realidade, tem que entender que eles vão ali para privilegiar os filhos. Porque eu digo a você até que o futebol hoje, na base, às vezes se torna prostituição. De que forma? Os pais não estão preocupados em que o empresário, de que forma vai cuidar do filho dele. De que forma? Vai dar atenção ao filho dele, vai cuidar do filho dele na carreira no futuro, lá na frente. Não, o pai está preocupado no que eu vou ganhar nesse momento. Você é empresário, mas está vindo outro cara aí que está oferecendo, sei lá, um aluguel, um celular, um computador. Então ele está vendo aquele momento. Ele não se preocupa com, na realidade, como esse empresário tem que ter o comportamento no futuro com o filho dele, de cuidar do filho dele. Por isso que eu digo que às vezes o atleta está aqui com o empresário, mas vem outro e eu não gosto nem de falar sobre isso na base, porque realmente existe. E vocês sabem que existe. Né? É um comportamento errôneo, errado. Chato pra caramba. Chato. E eu digo a vocês assim, esse comportamento que eu acho que os pais deveriam deixar os treinadores à vontade. E nem empresário também. Cobrar, como eu já vi, que tem empresário que liga pro clube, o diretor da base, ó, por que ele tá no banco? Por que ele não tá jogando? Tal, eu tô te falando porque eu já tive na base, não no Bahia, mas no Vitória, de me chamarem e falar assim, não, ele não tá jogando por quê? Ele não tá jogando porque eu não quero. Eu sou assim. Pô, eu sou um cara amigo, sou um cara parceiro, sou um cara... Mas eu sou incisivo naquilo que eu quero fazer. No que eu acredito. Rodrigão, Você tá entendendo? deixa eu contar um case aqui pra vocês. O Velhinho não sabe disso. Pedro que tá ali, não tá aparecendo, mas sabe bem disso. Há pouco tempo, nós tínhamos um jogador no Bahia que, na verdade, eu vi esse atleta aqui... Só para completar, quando eu disse que o jogador não tá jogando porque eu não quero. Porque eu não quero, você não porque entende. tem outro atleta Claro, que tá melhor claro. do que ele. Não, e até, já que você falou sobre isso, é o que eu falo sempre com os pais. Pelo amor de Deus, o treinador tá treinando todo dia, tá vendo seu filho jogar. Ele tá ali todo dia. O treinador tem o direito de ter a opção de preferir um atleta com a característica. Isso não quer dizer que por ele preferir um atleta que tem uma certa característica, ele não gosta daquele atleta, mas para aquela situação, para aquele momento, ele prefere utilizar aquele outro atleta e ele está no banco. Isso é uma coisa normal. A gente não pode ter só maldade achando que é esquema, que é o empresário que está pagando. Não, de forma nenhuma. Não estou dizendo que não aconteça isso, mas a maioria das vezes não é isso. É a preferência de fato do treinador. E ele tem esse direito. Agora, sobre o case que eu queria falar para você é o seguinte. Nós tínhamos um atleta, nós vimos, não vou nem falar o bairro para não ficar assim muito... Aqui em Salvador. Um atleta que tinha potencial, mas um atleta que é 2006, na verdade, ano passado. Aí eu conversei com você estava treinando aqui no Galícia, né? Como achamos que ele tinha potencial, mas ele precisava dar uma trabalhada, trouxemos para você deu uma trabalhada nele, e depois disso aí, em pouco tempo, Internacional teve interesse, alguns outros times teve interesse, e o próprio Bahia teve interesse. Daí saiu da MAF, levamos para o Bahia. Esse menino, ele não tinha um perfil físico tão apropriado, então ele precisava dar uma trabalhada. E ele chegou até no Bahia bem. Mas o que aconteceu? Depois de um certo tempo, ele perdeu um espaço no Bahia, que é normal, acontece. Ele machucou, inclusive, né? Perdeu espaço. Nesse meio tempo, observando que ele tinha um perfil físico que não estava legal, eu já tinha conversado com o Alexandre Dortes para a gente fazer uma avaliação e começar a fazer um trabalho por fora, entendeu? Para que ele pudesse ser avaliado em outro clube, fazendo certo, pensando a nível de um projeto, inclusive tendo despesa. Mas aí o pai
começou a ouvir um bocado de gente. Não, tem que levar para aqui, tem que levar para acolá, tem que levar para aqui, tem que levar para acolá, né? E aí nessa história, eu já estava inclusive marcando no próprio Vitória para que ele fosse avaliado lá, mas antes eu queria que ele fizesse esse processo de avaliação, de fortalecimento, para que chegasse lá numa condição melhor, para que ele não fosse aprovado e novamente dispensado. Você está entendendo, Rodrigo? Ter a paciência. Só que em algumas situações o pai fica muito agoniado para ter um resultado imediato e começa a ouvir um bocado de gente de porta de botequim. Vou usar esse termo, mas a realidade é essa. Entendeu? Sim. E aí conduz a carreira do menino de uma forma diferente. Enfim, ele, achando que estava fazendo certo, simplesmente me deu um balão, pegou o filho dele, levou para um outro rapaz para fazer uma avaliação já imediatamente no Vitória. Eu, inclusive, soube, porque no Vitória a gente conhece todo mundo. E torci para que o menino se desse bem, porque é um bom menino. O moleque não foi aprovado. Hoje está em casa. E semana passada ligou para mim, fez contato comigo, pedindo para eu ajudá-lo, entendeu? E falando que não estava sabendo o que estava acontecendo em relação ao pai. Aí eu passei a contar tudo que estava acontecendo, entendeu? Então, tendo a melhor das intenções, o pai tentou fazer o que era certo, mas fez o errado. Porque naquele momento ele teria que fazer um trabalho para depois ele passar por um processo de avaliação. Então isso acontece muito nas bases. Vocês precisam ter paciência. Se tiver que acontecer, vai acontecer no tempo certo. Independente de religião, independente de crer em Deus ou não, a gente tem que pensar dessa forma. Cada um tem que fazer a sua parte, Rodrigão. Mas se o garoto tiver que ser jogador, ele vai ser jogador. Então não é com a pressa que vai fazê-lo jogador de futebol. A gente tem que sempre pensar do seguinte: não é porque o jardim do meu vizinho está verde que o meu tem que estar verde naquele momento. Cada um tem seu tempo e a gente tem que ter paciência e fazer o certo. E acreditar no que é certo. E acreditar nos profissionais que têm experiência. É a melhor forma de ajudar seus filhos. E não, em algumas situações, nesse processo de prostituição, se vender por um celular ou por um tênis. E isso, sem dúvida nenhuma, matar a carreira do seu filho. E por um período curto ele vai... Ah, não, meu filho está bem, agora está com um empresário que está dando isso, está dando aquilo. Mas não é só isso. Porque dar as coisas, qualquer pessoa próspera tem condição de dar. Mas agregar para a carreira, só os profissionais vão conseguir fazer isso. Tenha paciência que vai dar certo, se tiver que dar certo. É a minha dica aí para você que é pai. Correto. Riva, sobre Taça São Paulo, não sei se o Rodrigo acompanhou, se viu alguma coisa. Tenho acompanhado, Eu sim. vi aquele menino do Grêmio que joga pra caralho. Você viu alguns outros jogadores aí que... Quando eu até falei aqui que o futebol brasileiro, mesmo com problemas, se reinventa, é porque sempre a gente vai, mesmo achando que está fraca, mas sempre a gente vai achar alguns jogadores que são interessantes. Você viu alguma coisa assim? Jogadores, realmente o Estevão do Palmeiras é acima da média. Realmente, jogador nascido no ano de... Ele é 07, jogando muito abaixo da idade, e realmente é diferenciado, tanto que já está Chelsea, Barcelona, todo mundo atrás querendo comprar. Ele é diferenciadíssimo, é mais uma grande joia que está... Nosso amigo João Paulo, também o Motinha, está distribuindo aí. Tomou na mão grande do Cruzeiro. É um jogador que vai despontar aí esse ano aí, com certeza no profissional já vai estar aparecendo, já vai estar jogando, é muito diferente. Lohan, meio atacante do Flamengo também. Menino também nascido em 2006, é diferenciadíssimo também, muito bom jogador. Esse atacante do Grêmio tem uma qualidade interessante. Mas a nível geral, eu achei uma das edições mais fracas. Isso é preocupante, porque isso é o retrato, assim, que é uma competição sub-20, mas os grandes jogadores sub-20 já estão no profissional. Mas mesmo assim, a gente viu uma Taça São Paulo com nível melhor. Então,
Nós não somos donos da verdade, porque às vezes a gente fala e as pessoas acham que a gente quer reinventar a roda. Não é isso. Mas a gente tem visto que a formação no Brasil está pedindo socorro. E quando você vê muitas pessoas do meio do futebol falando a mesma coisa, você tem que parar para dar atenção. Nós falamos aqui de Dunga, tetracampeão mundial, treinador de seleção brasileira. Outro dia eu vi o Miller falando do nível técnico dos jogadores brasileiros que estão muito abaixo, entendeu? Eu já vi Pedrinho também, quando era comunicador antes de ser presidente do Vasco, falando. Então, quando muita gente do meio do futebol fala a mesma coisa, acho que você tem que parar e dar atenção. Eu acho que o futebol brasileiro ele precisa parar e dar atenção para a gente ajudar a voltar a formar melhores jogadores. Hoje é um conterrâneo nosso que está na CBF, num momento difícil. Eu acho que Edinaldo ainda está meio que perdido na condução da Confederação Brasileira de Futebol, mas o futebol brasileiro de base precisa ser repensado. Eu até aproveito esse momento, né? A gente não quer se envolver em questão política, não, mas eu acho que o que se tentou fazer na CBF, no momento, inclusive, inoportuno, entendeu? Foi vou usar um termo aqui, eu acho que foi uma grande sacanagem. Porque a gente precisa ter paz, ter tranquilidade para organizar o futebol brasileiro. E o que a gente está vendo, na verdade, é a briga de um grupo velho querendo atrapalhar um grupo novo. Deixa o rapaz trabalhar, deixa ele nosso conterrâneo. Independente de ser conterrâneo, poderia ser de outro estado. Nordestino, porque é nordestino. Exatamente, entendeu? Deixa o cara trabalhar, sabe? Tentou, vem tentando, outros já tiveram oportunidade. Nós precisamos ter paz, ter tranquilidade para organizar. Eu vi pessoas que falavam muito bem de Dorival. Alguns agora já estão falando mal de Dorival, porque viram que Dorival poderia, de alguma forma, dar uma estabilidade política ao atual presidente da CBF, sabe? Então, a partir do momento que a gente vê só política, e política misturada com futebol nunca deu certo. Então, vamos ter paz, vamos ter tranquilidade e dar seguimento a seleção precisa dessa paz, precisa dessa tranquilidade, desse planejamento. Só acrescentar, tá, São Paulo aí, dos jogos que eu vi, eu acho que o Grêmio para mim é o favorito, pelo que eu vi. Time muito consistente, tem um atacante muito bom, realmente. E o time, por mais que me causou surpresa, foi um time que eu vi no primeiro jogo da primeira fase, que mais me surpreendeu, não sei se vocês assistiram. O time do Madureira. Tem 3 jogadores, mas muito, muito interessantes. Um lateral direito, que vem pela diagonal e faz um gol de canhota. Ele por dentro. Tem um 10zinho que faltou fazer chover, muito bom jogador, e um atacante de beirada. Esse time do Madureira aí me causou muita surpresa, eu gostei muito do time do Madureira. E os outros assisti, acompanhei o Vitória, acompanhei Bahia, né, acompanhei o Corinthians e os outros, mas assim, o time que eu achei assim, muito legal, divertido, os caras os meninos jogando, se divertindo, com alegria, e até também pelo Madureira, né? Um time que não tem... Apesar que já saiu muitos jogadores lá do Madureira, né? Acho que Dejaí, Marcelinho Carioca, né? Muitos jogadores que saíram dali. E eu vejo assim, jogadores de potencial assim, muito, muito grande nesse time aí, sub-20. Mota, o Vitória conseguiu passar de fase e não vinha conseguindo passar antes. Mérito de Carlão. O que é que você acha de Carlão e de sua equipe, né? Quando fala Carlão, o que é que você entende? Bom, o Vitória foi desclassificado, né? Foi desclassificado agora, mas ele já nas anteriores ele saiu na primeira fase. O processo de base sempre é gradativo. O Vitória, no ano passado, não fez um gol. Perdeu os 3 jogos e foi lanterninha do grupo. Então o Vitória classificou, saiu nos pênaltis, mas é visível que com a presença de Carlão, o Vitória
melhorou bastante, porque ao longo do ano, Vitória deu mais estabilidade à sua divisão de base, reforçou com bons profissionais, alguns experientes, e o time júnior do Vitória, além de mostrar um engrandecimento, um fortalecimento, é um time que tem alguns jogadores com idade para mais uma ou duas Copas São Paulo, então eu achei que o processo do Vitória é interessante. Agora, a Copa São Paulo é muito difícil, porque às vezes você vê o São Paulo foi eliminado pelo Novo Horizontino, que foi um time que o Jacuipense teve a 2 minutos de eliminar. Ele fez um gol nos acréscimos e tomou. Agora me permita mudar o assunto, Sim. porque Rodrigo está assumindo um novo desafio em Roraima. É um projeto que ele foi lá conhecer, visitou, gostou do que viu. Então, queria que você explicasse para as pessoas que gostam de você, por que você está indo para Roraima, o que você viu lá, o que você pretende, e se você que é uma pessoa extremamente ligada à base, criado na base, feito na base, qual a colaboração que você vai dar para um projeto que está começando para a divisão de base? Que sugestões você dará ao presidente, que é um jovem e uma das pessoas mais bem-sucedidas profissionalmente lá de Roraima, né? Então fala aí sobre esse novo desafio que você tem em sua carreira. Primeiro que é o Monte Roraima, né? Um novo clube lá de Boa Vista, de Roraima, que um projeto, né? Ambicioso, né? Para o estado, com seu presidente Vitor Hugo, menino novo, com todo o gás, né? E uma SAF, na realidade é uma SAF, onde eles pretendem transformar o estado, né? Onde tem lá a sua força maior, acho que é o São Raimundo, né? E, se não me engano, nos últimos anos vencendo campeão. E o que me levou, na realidade, Sr. Nilton, foi a transparência, né, deles, né? Quando você quer contratar um profissional, seja ele qual for, e ele se predispõe a pagar uma passagem para você ir, conhecer o projeto, conhecer como é que vai funcionar, aí você diz, opa, tem alguma coisa de muito sério aí, né? Então eu fui, eles me apresentaram, fiquei 3 dias lá, depois de ter sido, na realidade, depois de ter passado lá em Belém, teve uma homenagem àquela equipe da Libertadores e tal, aí fomos para lá. Eles têm um CT lá, uma área que cabe mais ou menos de 10 a 15 campos, a área é muito grande. Mostrei até seu Nilton hoje as imagens de como vai ser, já está sendo construído já, possivelmente no final de fevereiro o campo vai estar sendo entregue. Então eles têm a visibilidade no primeiro momento de chegar para disputar, com fé em Deus, né, as finais do estadual, para que possa no ano seguinte ter calendário, né? E lá o objetivo é ser campeão, mas respeitando todos os adversários, conhecendo na realidade como funciona o mercado de lá. Então é uma transformação, e uma das ideias dele realmente é trabalhar com base também. Eu vou contribuir também com eles nesse sentido, né? Na questão de profissionais, na questão de mostrar para eles de como funciona. Nós temos lá um diretor também que foi ex-jogador, que é o Gauchinho, que jogou no Grêmio, jogou no Paraná, jogou no Cerro Porteño. Então é um jogador que tem muita moral lá na cidade, na região. É um cara assim fantástico, que a gente tem conversado todos os dias, de implantar, certo, o melhor para o clube, né? Eu tive uma reunião com o presidente Rodrigo, o que é que nós precisamos de imediato? Aí eu fiz uma lista. Tá, beleza. Tá fechado comigo? Eu disse, tô fechado. Você quer que eu deposite hoje o seu? Eu disse, não quero não. No dia que eu iniciar o meu processo, o senhor deposita. Qual é a equipe que você está levando? Eu tô levando o Maurício como treinador de goleiro, né? Tô levando o meu escudeiro, fiel, amigo, irmão Paulo Isidoro, né? Como auxiliar. E tô roubando
um profissional, né? Não estou oportunizando um profissional da Jacuipense, né? Que é o Júnior, tem uma ótima referência dele como profissional, estava agora recentemente também na Taça São Paulo, né? Então, acho que futebol é isso, né? É feito de oportunidade, né? E eu estou oportunizando aí através de informações de pessoas que me ligaram, como Alexandre Dortas, né? Que me falou muito bem dele, né? O próprio Maurício também, que conhece ele, treinador, falou muito bem desse profissional. E espero que a gente possa continuar essa família, né? Nesse trabalho que eu costumo dizer, aonde eu vou, eu gosto de criar família. Eu não tenho ali como um local de trabalho só. Ali é minha família. Ali é meu pão. Ali eu vou me doar ao máximo, vou fazer... Você vai montar um elenco novo? O clube tem um elenco, tem uma base, ou você vai começar do zero lá? Começamos do zero, hoje nós temos 23 atletas já contratados. Dentro desses 23 atletas, alguns vocês conhecem, Alan Pinheiros, que estava jogando Vitória, foi da base daqui, estava no Japão. Mas isso aqui tem que sair depois, viu? Eles nem publicaram, né? Vou falar mais outro aqui, Léo Moraes. Tá saindo amanhã, viu? Ave Maria. Léo Moraes, lateral, né? Os outros eu vou deixar aí caladinho aí, mas são 2 jogadores que eu vi vi na base do Vitória e que tem a minha confiança. Eu acho que até o Léo hoje era um jogador para estar em grandes clubes, cara, pelo potencial que ele tem, sabe? Que sempre demonstrou. Mas quando eu falei para ele topou na hora, né? Porque ele sabe da confiança, do respeito que eu tenho por todos os atletas que trabalharam comigo, né? E eu acho que uma das principais características minha como profissional é respeitar o atleta, né? Eu fui atleta, então eu procuro respeitar sempre o atleta, entender o que ele quer, a possibilidade do que a gente pode conseguir com o clube e fazer ele acreditar num processo, num trabalho, num projeto, né? Então é dentro disso aí que eu estou trabalhando, né? Espero ter toda a sorte do mundo, espero, quem sabe, poder levar seu Newton Mota lá e dizer, pode levar esse aqui com o meu aval. Aí eu vou, na realidade, colocar pessoas realmente que façam a diferença lá. E eu vou te falar, seu Newton, a ideia deles é muito boa. O que eles querem é montar uma base também muito forte. Porque eles têm, na realidade, estão criando uma estrutura para isso. No primeiro momento profissional, sim. Mas depois, eu acredito que a partir do segundo semestre, trabalhar-se em cima da base, montar a base, né? Com profissionais. Você tem de 100% do que eu pedi a eles, eu posso dizer ao senhor que 90% já foi conseguido. O resto agora é estruturar. A estrutura física que precisa. Aí você entende, por exemplo, quando eles querem algo diferente. Nós vamos fazer 25 dias de pré-temporada no CT do Retrô. Né? Não é nem lá em Roraima. Nós vamos pro CT do Retrô passar 25 dias fazendo uma O Bahia tá fazendo moda, né? A diferença é que o Bahia é lá na Inglaterra. Mas tá ótimo, tá ótimo. O Retrô é um orgulho. Não, CT que poucos clubes têm no Brasil. Tem a dúvida. A estrutura é fantástica, né? Então, eu acredito que o esforço, o trabalho, o respeito que vai se ter lá, os profissionais, as pessoas que estão lá, eu fiquei assim muito feliz pela receptividade que tiveram comigo. Pô, foi assim um encanto. Não estou falando de torcida nem nada, não. Do tratar a pessoa, do tratamento, né, com uma pessoa. Por mais que a gente tenha tido a nossa história, né, como jogador e hoje tendo como treinador, a referência, né? Às vezes a gente não tem ideia daquilo que nós fizemos no futebol. A gente só tem a ideia depois que encontra pessoas que já encontraram, por exemplo, comigo e disseram assim: você sabe como é o nome do meu filho? Eu disse: pô, não sei não, cara. É Rodrigo. Eu disse: é mesmo, cara? É. E aí outro dia o cara falou: pô, você sabe como é o nome da minha filha? É Vitória. Mas se fosse homem seria Rodrigo. Aí eu digo: pô, velho. E depois você vai... Aí eu vou contar só rapidinho. Outro dia eu fui no correio postar um negócio que minha esposa me deu, ó, pra repostar. Eu digo: pô, posta lá.
tô vendo uma senhora me olhando. Tava lá, Rodrigo, né? Eu disse, oi, tudo bom com a senhora? Como é que a senhora tá? Eu, olha, eu tenho a maior alegria e orgulho de estar te encontrando aqui. E tenho um agradecimento a você que você nem lembra, eu acredito eu. E você nem sabe. Eu digo, poxa, me perdoe, eu não tô lembrando não. Aí ela, teve uma certa vez, que você tava numa clínica aqui em Camaçari. Tentando lembrar, né? Meu filho tinha caído de moto, chegou com a camisa toda rasgada, ensanguentada. Aí comecei a me dar flechas a se lembrar. Aí ela pegou, você tirou a sua camisa e deu para meu filho usar. Aí eu digo, elas são pequenas ações. Depois desse dia aqui, se eu já torcia para você, eu virei seu fã, sua fã incondicional. Aí ela veio, me abraçou, me beijou, até me emociono, né? Então tem certas atitudes que a gente faz com as pessoas simples, né, que marcam, né? Então eu acho que a contribuição Isso é bom, do futebol... Rodrigo, mas isso é o você. Eu hoje, com muito orgulho, eu faço parte do Jacuipense, que tem um trabalho de divisão de base elogiável. E lá dentro do Jacuipense, todo mundo gosta de você. Todo mundo fala bem. E você pode ter certeza que lá as portas estão abertas, né? E um dia você volta, pode voltar. Sim. E o cidadão tem que marcar por onde passa, né? Dentro do Jacuipense, não estou dizendo isso, não tem uma pessoa que não fale bem de você. Entendeu? Isso é importante. Aproveitando essa deixa de moto, eu quero agradecer aí a Rodrigo por ter aceitado o nosso convite. Você, Rodrigão, é uma pessoa assim muito querida. Você é unanimidade, né? Você e Paulo Isidoro é outro rapaz também que é uma pessoa maravilhosa. Minha nega. Então a gente fica muito feliz de lhe receber aqui. Você é uma pessoa muito humilde. Nós estamos felizes de tê-lo aqui, não apenas por tudo que você conquistou dentro do futebol, mas pelo exemplo que você é. Como agir dentro da sua carreira, você é um exemplo. Então ficamos assim muito felizes de receber uma pessoa do seu peso, da sua envergadura. E a gente deseja para você assim felicidades nesse novo projeto seu. A gente vem acompanhando seus projetos, torcendo para que dê certo. Muitas vezes a gente não está tão próximo porque cada um está tocando as suas coisas, não é isso mesmo? Mas não quer dizer que não exista o bem querer. A gente fica assim muito feliz. Você ser uma pessoa assim proativa. As pessoas que passam na sua vida de fato são marcadas, né? Serve de exemplo para os jogadores. Isso faz a diferença. Esse extracampo é algo extremamente importante. O universo conspira a favor das pessoas de bem. E Rodrigo é um exemplo disso, né? E certamente em outro momento você vai estar aqui com a gente contribuindo novamente. Espero sim. E seja sempre bem-vindo. Velho Riva. Não, falar de Rodrigo é chover no molhado. Eu conheço o Rodrigo, como ele falou, de menino. E sempre foi esse perfil de pessoa. Sempre esse perfil de pessoa. Um cara muito educado, muito gentil, muito alegre. Não gostava de morar na sede de praia. Ele era Arismar. Caía fora. Todo final de semana. Não gostava de ficar na sede de praia. Mas Rodrigo é gente da melhor qualidade, um profissional. Foi um profissional com excelência quando jogador e é um profissional com excelência também como treinador. Rodrigo é um cara daqueles caras que você faz questão de estar perto de você, porque tem uma energia positiva, é um cara que só contribui. Obrigado, Rodrigão, por estar aqui com a gente. Cara, é só agradecer a vocês, né? Pessoas do bem e do meu convívio, né? Às vezes não tão próximo, pelo fato de todos estarem trabalhando, mas um sempre torcendo pelo outro, né? E dizer também que outra passagem marcante para mim foi quando eu assumi o profissional do Vitória, onde que vivi praticamente 8 meses ali à frente. E bem. E graças a Deus. E dizer que a gente via o sentimento das pessoas que trabalhavam no clube naquele momento, que realmente
torcem por você. Então, eu recebi um bom dia de todo mundo, muito legal, gostoso quando chegava no clube dos atletas e tal, mas o bom dia mais gostoso que eu recebia era de Dona Maria, de Serviços Gerais, que todo dia chegava de carro, ela estava lá, ela me dava um abraço e um beijo e uma boa sorte no trabalho, e você sentia o sentimento mesmo da pessoa, do Luiz, sabe, do torcer por você, né? Do Mário Silva, né? Das pessoas que estavam lá dentro, e dizer, pô, esse é nosso, esse cara, você via o sentimento das pessoas querendo realmente que a coisa deu certo, como deu, né? Não tenho do que reclamar, só agradecer ao Vitória pela grande oportunidade que ele deu na minha vida naquele momento, né? Sou muito grato ao Vitória também, mais uma vez, certo? Ontem como atleta, hoje mais próximo como treinador. E acho que o que deixa, né? O legado que a gente deixa é a amizade, é o respeito, é o carinho, é a simplicidade que meu pai me deu muito, né? Minha mãe. E poder estar aqui com pessoas que eu gosto de coração, que eu, na realidade, seu Nilton, eu tenho como uma pessoa acima da média no futebol brasileiro, sabe? Mais uma vez falando, pelo que ele já fez, é muito pouco valorizado pelo que ele é e pelo que ele representa para o futebol da Bahia e do Brasil. E eu acho que temos muitos atletas aqui que jogam hoje, né, que sabem disso e que têm esse sentimento pelo senhor. Marcelo, João Marcelo, Nilmar, aquela rapaziada Damásio, aquele Washington, Jean, né? Então a gente tem o nosso grupo lá, a gente fala, tá entendendo? E quero poder ver Mota mesmo realmente amanhã ainda numa situação melhor. Se depender de mim, da base, ele é o cara. Aí não tem Rodrigo, você engrandeceu aqui, quero lhe agradecer. E você não muda, porque quando você foi para a Alemanha, por conta da sua venda e a de Ramon, o Vitória conseguiu participar dos maiores eventos que tem de divisão de base na Europa, que é a Copa Philips, Torneio Philips. Então a gente conseguiu e o Bayer de Leverkusen nos recepcionou. Sim, eu lembro. Certo? E aí quando a gente voltou, com a dificuldade que tinha de comunicação, ele não passava um mês, 20 dias sem ligar para dar notícia. E na época ligava o quê? De orelhão, deve ter sido orelhão, porque não tinha nada. Então você nunca mudou, você é uma pessoa grata, você é uma pessoa simples, entendeu? E quando teve a pandemia, que eu vi aquele 5-4, que eu vi aquela campanha do Vitória que você falou de 99, né? Sim, sim. E um timaço em Vitória, que você tinha Fábio um dos Costa, grandes jogos você tinha que eu Moisés, você tinha Leandrinho, você tinha você tinha Tássio, você tinha Cláudio, a fina flor da base. Eu sinto isso, saudade, porque o futebol da Bahia hoje não coloca jogador da base para jogar. Entendeu? Então isso é saudade. Então a gente... Saudosismo, né? É uma lembrança boa que eu tenho e eu sempre comentei de que você é uma pessoa que não muda. Você é o mesmo Rodrigo que você era quando foi para a Alemanha, quando foi para jogar em São Paulo, no Rio, onde você jogou e você sempre foi humilde. Eu agradecer primeiro a Deus, né? Aos pais meus pais, seu Daniel, minha mãe, Dona Raimunda, né? Que pôde nos dar a todos essa mesma essência, né? Da simplicidade, da humildade, né? Do caráter, do respeito. Aos meus filhos, que eu tento passar também o mesmo, para que eles possam seguir da mesma forma, né? Minha esposa Patrícia até hoje, graças a Deus, meu alicerce, né? Que me ajuda, que me contribui muito, né? E às vezes ela até fala assim, seu Nilton, esse seu jeito simples às vezes lhe atrapalha, porque as pessoas às vezes querem abusar muito de você. Posso passar um pouquinho do tempo? Claro. Rodrigo inaugurou em Camaçari um estúdio, né? Estamos inovando isso. O estúdio é moda, né? Isso... Um X1. Nós já tivemos um podcast aqui que foi comentado isso. Mas qual é o objetivo de uma pessoa que procura o seu estúdio? Normalmente são meninos da base. Na realidade, eu tenho uma academia RC2, né? Que é a minha esposa Patrícia que toma conta. E eu tenho uma área lá muito boa. Eu disse, pô, acho que eu posso contribuir de alguma forma para essa garotada
melhorar em alguns pré-requisitos, né? Que é o que você fala. Hoje é muita nomenclatura, né? Antigamente é olhar por cima do ombro, hoje é escanear, é leitura corporal, não sei o que, pererê. Domínio orientado. Domínio orientado. É esse tipo de situação. Melhorar também a questão técnica individual, que aí seria com o Nilmar. Nilmar estaria nesse processo. Nilmar tem uma qualidade técnica que poucos tinham, na realidade. Né? Infelizmente foi para lateral. Não Erradamente. Esse foi errado. Ele viu um amigo brilhar e ele... Esse aí foi errado. Ele viu mais de fazer gol. Então, o Nilmar tem uma técnica, então é melhorar o perfil técnico do atleta, aliado com o meu cunhado, o Robson, que é professor de educação física, a fazer trabalho de força e potência também, que também já está se passando, não se faz mais nos clubes, né? Hoje os estúdios também já se fazem isso. Né? O Wilton possivelmente também venha trabalhar, que era um grande jogador, infelizmente machucou o joelho, não pôde ser um grande profissional também, mas ela também de Camaçari, nós temos muitos valores individuais. 7-4. Temos valores individuais assim, então a ideia foi isso, Mota, a gente poder passar um pouquinho da nossa experiência como ex-atleta, né? Para esses atletas, tentando melhorar o perfil técnico deles. Não precisa dizer nome não, tem jogador de divisão de base de Bahia e Vitória lá? Tem um até que... É sinal que o trabalho precisa de um supletivo. Temos muito trabalho de muitas escolinhas até que conhecem o senhor, mandam jogadores lá direto, escolinha Diamante, escolinha do Corinthians, né, que falam sempre do senhor lá, do seu trabalho. Tem que levar o senhor lá de novo, né, para ver os meninos dele lá. Teve até um projeto de lá, não sei, depois vai verificar, que fez contato conosco para a gente levar a equipe para fazer uma apresentação lá para a equipe deles. Eu não sei exatamente. Pronto, eu quero saber de vocês se vocês podem ir lá, observar os atletas, dando a oportunidade, fazer um peneirão para essa garotada toda. Claro, com certeza. A Copa Rodrigo, na realidade, serviu para isso. São 10 edições que a gente teve. Dentro dessa Copa já passou Anselmo Ramon, né? Que hoje está jogando ainda, o Lins, né, o Lins que jogou na Ponte Preta, jogou esse ano no Grêmio, tal, o Lins, e o Wendel, que está no Porto, que passou 8 anos quase no Bayer Leverkusen jogando. Ele fala, porra, tem que sua foto tá lá, no Bayer tá marcado, agora tem a minha e a sua. Eu falo para ele, a minha e a sua, né? Então passou vários meninos, né, que a gente pôde oportunizar, levando para Bahia, levando para Vitória e sendo visto também na competição, né? Quem foi para a final lá foi o nosso alemão, o nosso Ivan, né? Eu chamei de Suíno Pintado, ele foi assistir, gostou de 3, 4 jogadores, assim também como, esqueci agora o nome dele, fugiu, que está no Vitória hoje, foi atleta do senhor lá no Vitória. Vinícius também foi lá, gostou de 3, 4 atletas, né? Para serem observados no clube. Então é esse tipo de oportunidade que a gente pode ofertar para o garoto, né? E, por exemplo, eu vi... Mas aí fica um sinal também de que o atleta da base do Brasil precisa de reforço escolar. Sim. É bom, é sempre importante. Olha, uma coisa que eu falo aqui, pouco se vê. Hoje você chega, você faz campo reduzido. Vou dar exemplo, né? Campo reduzido, não sei o quê. Campo reduzido. E o aperfeiçoamento técnico vai melhorar quando? Aí eu lembrei... primeiro, né? Lupa da Bahia. Bandeirinha, bolinha de meia, a gente lá em cima, não era nem lá embaixo, para melhorar a qualidade técnica, depois a bola de ping-pong, ping-pong não, de tênis, Aí eu lembro que uma vez eu vi, Mota, Maradona pegou uma bola de golfe, não sei onde foi que ele estava se apresentando, jogou pra cima, parou aqui, pô, Maradona, né? Tá, tudo bem. Aí eu vi Zico pegar uma laranja pra dominar, jogar pra cima. Acho que eu posso fazer isso também. Aí minha mãe ia fazer compra na feira, né? Fazer aquela fruteira lá cheia de fruta. Eu pegava a maçã. 1, 2, 3, 4, caía. 1, 2, 3, 4, caía. Daqui 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu ia melhorando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu digo, daqui a pouco eu tô dominando já. Aí daqui a pouco, batia, tentava dominar, não dominava.
Pum, batia, tentava dominar, não dominava. Pá, 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 pum, dominei. Caiu, olha, já ia conseguindo. Daqui a pouco, pá, dominava, jogava pra cima, tentava dominar. É treino, Repetições, né? repetição, Claro. é trabalho. Se você não Analítico. fizer isso, Analítico. muitos não gostam não, eu gosto. Eu acho que é necessário, um mal necessário que muitos não gostam. Aí eu dou um exemplo, como é que o cara vai melhorar o cabeceio se ele não treina como se deve treinar o Se cabeceio? ele não exercita. Se você não faz, então... muito obrigado pelo convite. Acho que a gente já até extrapolou aqui. Não, tranquilo. Mas, de coração, é a satisfação muito grande poder ter participado aqui. Vocês são monstros. Aqui eu tenho um respeito e carinho enorme. E vamos, se Deus quiser, ter Vamos um ter outra ano de oportunidade. 2024 aí maravilhoso, Deus né? Que quiser. eu possa vir da próxima vez com resultados, né? Com mais A gente alegria. torce por isso. E construindo, né? Sim, sim. Um trabalho aí para que a gente possa, no futuro próximo aí, a gente tá Então, você está num construindo. clube melhor, né? Você está construindo, você é novo, é jovem, e eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Quero aproveitar também e mandar um abraço aí para Guga, né? Eu, na verdade, ele conheci através do velho Guga. Não posso chamar ele de amigo. boneca, não, né? Mas tudo bem, boneca é meu amigo. Eu vou chamar ele aqui um dia para mim aqui. Será que ele vem? Eu acho Ele que ele vem nada. ele vem. Ali a gente voa. Ali é o seguinte, tá no meu livro, né? Eu não podia nem contar isso, porque eu tenho um livro, eu escrevi um livro, Mota, desde Massa. quando eu iniciei. Tem um livro... Fala de mim no seu livro. Muito. Muito. Da minha trajetória no Bahia, no Vitória, como eu punição fui. que eu lhe dei, porque Também, você chegou atrasado. tem. Aí... E me arrependi. Aí... Eu ia falar o quê, meu Deus? Até esqueci agora, né? Você estava falando do livro, Do livro de Guga. Pô, agora eu esqueci agora. Eu esqueço muito fácil, mano. Meu filho diz que eu tenho TDAH. Mas eu digo assim, o Vitória, Guga. Aí, quem me levou para Antônio, na realidade, foi Glorisman. Sim. Que é Antônio também. Também, Antônio Glorisman. Aí, tal, vou fazer o convite. Já tava Marcelo Ramos, já tava Maurício, tinha Charles, tal, aí tinha Tilemon, Guga e Antônio Glorisman. Aí me ligou, aí ele chegou, vamos assinar o contrato aqui e tal, aí no que você ganhar tem 10%, tal, não sei o que, beleza, tá bom. Aí eu vou pra seleção brasileira, tal, convocado, sou vendido pro Bayer, Leverkusen, tal. Aí nessa venda pro Bayer Leverkusen eu fui fazer 2 amistosos, um no Japão com a seleção brasileira e outro na Coreia. Aí ele... Pô, tô vendo o telefone aí, tô dormindo lá no Japão. Telefone toca. No meu quarto, eu disse, Rodrigo, eu digo, pô, nem japonês ainda falando, pô. Rodrigo, eu digo, sim, Rodrigo. Eu digo, pô, quem é que tá ligando pra mim? Aí, quando atende do outro lado, fala, Rodrigo, sou eu. Glorisman. Eu disse, porra, falei, meu amigo, como é que tá? Tudo bem, Glorisman? Tudo bem. Negócio é o seguinte. O dinheiro eu sei que já saiu. Os 10% você já pode pagar. Aí eu disse, não, pera aí. É contrato, eu não disse que eu não ia pagar, não. Eu posso pagar tudo, como eu posso pagar parcelado. Aí ele, não, mas pague todo, tal, não sei o quê. Pera aí. Eu digo, pô, tá bom. Aí Guga me ligou, tal. Eu disse, velho, não vou trabalhar mais com vocês, não. Vou pagar o dinheiro de vocês. Não, rapaz. Não precisa disso, não. Você paga como você quiser. Aí eu digo, tá bom. Aí, vindo da Coreia pro Brasil novamente, cheguei lá, Guga tava no aeroporto me esperando. Aí eu ia viajar de noite, aí ficamos conversando, tá. Eu disse, aí peguei o dinheiro, dei a ele. Você paga do jeito que quiser. Não, tome esse aqui. Tal, esse dinheiro. Fique aí. Não, não quero não, você paga do jeito que você quiser, não. E aí eu disse pra ele, o negócio é o seguinte, não vou trabalhar mais com ele, com o Glorisman. Aí você vai ou eu trabalho só com você, ou acabou o contrato. Não. Dali formamos, na realidade, uma parceria. Sim. Certo? Realmente de irmão, amigo. Não vou dizer pai, que ele tem quase a mesma idade que eu, né? O Guga é um pouco mais velho, mas é um cara que eu tenho, assim, um respeito, uma admiração, uma consideração. Gente boa demais. Assim, acima da média. E assinei aquele contrato por 1 ano. Depois Boca. Depois nunca mais assinei contrato nenhum e ele sempre cuidou da minha carreira. Né? Então, ali na realidade, eu sempre tive
o respeito, a dignidade, e quando me ligava, ligue para Guga aqui que ele é meu empresário, pode acertar com ele. Tal. E também quando acontecia alguma coisa, quando eu fui vendido para algum clube, o cara me ofereceu tanto, mas eu falei aqui, ó, quem resolve aqui é Rodrigo. Não vou dizer o nome do clube. Não, o que ele quiser, tá feito. Ó, como é que vai ser? Eu disse, ó, desse jeito, então bom, vamos para cima. Tal. Então, um cara que realmente tem minha confiança, até hoje, né? Tá trabalhando comigo como empresário, tá tentando, eu já falei, pô, velho, tá na hora de me botar pra fora aí, velho. Dá forra agora. Tá na hora de levar pro Japão, você tá com entrada, nos Emirados, tal, mas é um cara que eu tenho um carinho e muito respeito e um cara honesto, né? Gente boa demais. Um amigo, um abração, Gugão. E se prepare que você breve tá aqui, né? Quero aproveitar esse momento, já tendo agradecido, mandando um abraço pra Guga, para também mandar um abraço para algumas pessoas, né? Que sempre está participando conosco. Um deles é João Bala. Você conhece o João Bala, foi quem nos indicou Heron. Heron agora foi para o Japão, não sei se você está sabendo. Sobradinho, né? Através junto dessa parceria, inclusive, com o Guga. João, grande abraço, parabéns. Vamos esperar o dinheiro lá acontecer, viu, pra gente mandar aí para você. Vai cobrar os 10%. Ele não está querendo seus parabéns, ele quer os 10% dele. E, além de Claudiano em Fortaleza, que sempre está participando com a gente, o Francisco em Recife, que dá umas dicas massas, manda sempre pra gente aqui muito material interessante. Grande abraço, Francisco. Deixa eu ver quem mais aí, Rivelino, que o pessoal tem comentado com você. Temos aqui Marcílio em Aracaju também, que tem participado, tem feito alguns comentários. E tá aí Sérgio também, Recife. Muito obrigado pela participação de vocês. E aí, pessoal, a gente encerra por aqui. Nós pedimos que vocês nos ajudem nessa campanha. Isso aqui não é simplesmente um podcast, como eu falei. Nós pedimos seu engajamento para a gente transformar isso aqui num movimento pelo bem do futebol de base do Brasil. Naturalmente pelo futebol brasileiro. Não estamos aqui para cornetar, não necessariamente são críticas construtivas, mas com a ajuda de vocês, com a participação de vocês, com os compartilhamentos de vocês, peço que compartilhem os nossos vídeos, os nossos cortes, né, que nos sigam também no Instagram, @aprendendo_futebol no Instagram, no nosso perfil. E com essa força, certamente juntos, a gente vai conseguir contribuir de alguma forma pelo futebol brasileiro e também ajudar seu filho, quem sabe, ser um jogador de futebol. Tá bem? Um grande abraço.